Assim como você está, quero convidar você para um momento de oração. Senhor, queremos nos colocar e nos curvar na Tua presença, para te pedir perdão também pelos nossos pecados, reconhecendo que sem Ti nada podemos fazer e nada somos. Perdoe-nos, Senhor. Perdoe nossa incapacidade de sermos fiéis a Ti. E ainda assim Tu permaneces fiel. Dá-nos a força necessária de, em Cristo Jesus, vivermos uma vida que Te agrade, Senhor. Não por nossas próprias forças, mas por aquilo que Tu depositas em nós, em confiança por meio do Teu Filho. Nos ajuda, Senhor, a receber esta palavra do Teu Evangelho, a fim de que fiquemos um pouco mais parecidos com Cristo. Portanto, tudo aquilo que possa eventualmente nos distrair, tirar de nós esta graça de recebermos este Evangelho gracioso que nos salva, permita, Senhor, que isso não atrapalhe e nos ajude a sermos um coração de terra fértil. É a minha oração com a Tua igreja esta noite, no nome do nosso Senhor Jesus, a quem nós rendemos graças. Amém. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Eu vou ler na Nova Versão Transformadora, a NVT, o Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 43. Ele estará também projetado ali. Lucas 6, 43 ao 45. Quero falar sobre o coração, o tesouro e os frutos, a partir desse texto. Diz assim o Evangelho de Lucas: uma árvore boa não produz frutos ruins, e uma árvore ruim não produz frutos bons. Uma árvore é identificada por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de arbustos espinhosos. A pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom, e a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau, pois a boca fala do que o coração está cheio. Em 2010, eu fiz uma trilha com um grupo de adolescentes, lá em Mercedes, lá no oeste do Paraná. E era um dia de caminhada com aquela galera, de conversas, de risadas, aquele cansaço bem típico, né, de quem está lá no meio do mato, sob o sol. E em determinado momento, a galera avistou, no alto de um morro, um pé de laranja bem carregado. Pensa num pé de laranja bem carregado. Eu acho que eu coloquei uma imagem ali. Pedro, me ajuda ali mais ou menos assim, ó. Não era esse, mas bem parecido com este. E nós avistamos de longe aquela árvore frondosa, com frutos assim, que enchia os nossos olhos, porque parecia ali, de fato, um convite bem irresistível, né? De sentarmos debaixo daquela árvore e nos deliciarmos daquelas laranjas. E alguém disse assim: Regis, vamos lá? E não pensamos duas vezes. Nós saímos ali da trilha, caminhamos quase 1 quilômetro, assim, aproximadamente fora do percurso, mas na expectativa que isso iria valer a pena. Nós subimos ali o morro, bem animados com as promessas daquela árvore frondosa. E aí, então, nós chegamos
apanhamos algumas laranjas, descascamos com muita expectativa, e quando demos a primeira mordida, adivinha, gente? Azeda. Mas não pouco azeda, muito azeda. Eu não sei como vocês chamam aqui, acho que lá era laranja da terra, coisa assim. Aquela laranja que talvez é boa para fazer, talvez doce ou algo assim. Ela era muito bonita por fora, mas ela era bem enganosa no seu gosto. Bem enganosa. Aí a gente acabou rindo, fizemos bastante caretas, né, brincando ali de fazer careta, brincamos com a nossa frustração, mas aquela experiência deixou claro para nós uma lição. A aparência do fruto nem sempre revela a sua verdadeira natureza. A aparência do fruto nem sempre revela a sua verdadeira natureza. E aqui Jesus nos ensina algo bem semelhante, porém bem mais profundo do que essa nossa experiência lá na trilha. Porque Jesus ele vai dizer que não há árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto. E assim como aquela laranja bonita, prometendo doçura e prometendo dar a nós ali a alegria, né, de saborear uma boa e gostosa laranja, entregou para nós acidez, nós podemos também, olhando para esse texto, desenvolver uma vida religiosa, aparentemente boa. Mas a pergunta é, como de fato está o interior? Como está o seu coração? Como está o seu coração? A gente pode parecer bonito aqui, inclusive no culto. Podemos aqui estarmos bem postos, vestidos, participando de um culto a Deus, inclusive. Mas a pergunta é, e o nosso coração? Como de fato ele se encontra? Nós podemos estar geograficamente no endereço de fé cristã, com roupa cristã, com Bíblia na mão, numa reunião cristã, e ainda assim o nosso interior denunciar outra coisa. É o que Jesus ele está querendo contrapor aqui. Nós podemos desenvolver uma vida religiosa aparentemente boa, mas será que verdadeiramente nós estamos transformados e regenerados? O que aprendemos lá naquela trilha é o que Jesus afirma aqui. A aparência do fruto revela a árvore. A aparência do fruto pode até revelar que tipo de árvore é. Mas somente quando provamos o fruto, a natureza da árvore ela é realmente percebida. Será que é bom? Será que esse fruto mostra que esta árvore realmente é boa? Será que só a aparência do fruto, das folhas, ela define que tipo de árvore é, boa ou ruim? Então, não se trata apenas de termos uma aparência cristã, mas que tipo de fruto realmente produzimos? Já parou para pensar nisso? Que tipo de fruto você realmente produz? E aí a gente pode ficar pensando, será que para eu revelar que eu sou uma boa árvore, eu tenho que me esforçar, portanto, em produzir um bom fruto? Será que o segredo é este? No esforço, na performance nossa religiosa, de mostrar para o mundo, para os outros, que o nosso fruto é bom e, portanto, a árvore é boa? Será que é isso que Jesus está dizendo? Esforcem-se para produzir um bom fruto? Não é isso que o texto mostra. Porque assim como um fruto bonito pode ser amargo, Jesus ele vai nos ensinar que a verdadeira espiritualidade não se mede pela aparência, mas pelo fruto que nasce, não pelo esforço incansável da árvore produzir um bom fruto, mas de um coração realmente transformado. De onde as raízes desta árvore está firmada, da onde define a natureza desta árvore. Para quem Jesus está falando? Toda vez que Jesus ensina e prega, a gente tem que olhar, afinal de contas, a quem ele está dizendo estas palavras. Jesus ele ensinava multidões,
mas ele ensinava também aos seus discípulos. Então não se trata apenas de nós aqui observarmos que Jesus está tentando trazer uma mensagem para a gente não crente na sua época, não religiosa na sua época. Pelo contrário, é uma palavra que vai confrontar especialmente a hipocrisia dos religiosos, aquela espiritualidade de aparência dos religiosos e até mesmo aquelas lideranças, muitas vezes cegas a seu próprio respeito, que julgavam os outros, mas não conseguia fazer um autoexame. E Jesus vai deixar claro que o caráter interior vai preceder a prática exterior. Não adianta a gente se esforçar para mostrar para os outros aquilo que somos, se o interior não estiver transformado, regenerado. A raiz do coração é que vai determinar os frutos da vida. A raiz do coração é que vai determinar os frutos da vida. E o reino de Deus começa exatamente ali, na transformação e regeneração do nosso caráter, daquilo que acontece no privado. Cristo, ele não vai aqui propor uma reforma de comportamentos. O primeiro propósito de Cristo não é mudar o nosso comportamento, mas regenerar o coração. Fruto não é, gente, maquiagem. Ele é a consequência de uma vida com Deus. Fruto não é maquiagem. É consequência de uma vida com Deus. E o que é o coração? O que pode ser o coração? Quando Jesus vai dizer aqui que a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau, mas a pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração. O que é o coração aqui? Será que são apenas as nossas emoções? A cultura oriental e a própria Bíblia, ela vai trazer para nós que a reflexão que temos que ter do que é o coração é o centro da decisão humana. Os nossos desejos, os nossos anseios, as nossas vontades, os nossos afetos, o lugar aonde governa-se toda a nossa vida. Por isso, Provérbios 4:23, vem uma orientação do sábio sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração. E sobre o coração e o governo de nossas decisões, os nossos desejos, eu tenho como referência um pensador, o Agostinho, que traz em forma de oração nas confissões uma definição que nos ajuda a entender a profundidade também do que a Bíblia quer nos ensinar a respeito desta postura cultural e oriental a respeito do que é o coração aqui no texto bíblico. Agostinho, portanto, ele escreve o seguinte, ele diz assim: criaste-nos para ti, e o nosso coração não tem sossego enquanto não repousar em ti. Olha só. Agostinho sinaliza que quem nos criou foi Deus. E ele não somente nos criou, como ele nos criou para Ele. Criaste-nos para ti, e o nosso coração não vai encontrar quietude, sossego, enquanto não descansar ou repousar em Deus. Agostinho ele apresenta aqui de forma bem condensada e convicta o propósito com respeito ao motivo de os seres humanos terem sido criados. Veja, os seres humanos são feitos pelo e para o Criador, que é conhecido a partir de Jesus Cristo. Em outras palavras, para sermos verdadeiros e completamente humanos, precisamos nos encontrar em relacionamento com aquele que nos fez e para quem fomos feitos. Se nós queremos realmente ser seres humanos, precisamos entender este propósito de sermos criados por Ele e para Ele. E ali, o ser humano é feito para este propósito fim.
Nós somos feitos para algo, direcionado para, voltado para. O ser humano está sempre em movimento, em busca de algo e atrás de algo. Enquanto, e isso Agostinho quer deixar claro para nós, enquanto nós não nos voltarmos para o Criador, conhecido em Jesus Cristo, então este desejo estará em outro, em alguém outro ou em alguma coisa. Enquanto o desejo do nosso coração, os nossos anseios, os nossos afetos, não mirarem o próprio Criador, nós vamos mirar alguma criatura ou algo. E é interessante que Agostinho nos diz aqui, criaste-nos para conhecer a ti. Ele não diz isso. Ele não diz aqui, e a nossa mente é ignorante enquanto não compreender a ti. Ele não descreve nossos anseios como uma certa curiosidade de Deus, de conhecer a Deus. Pelo contrário, ele coloca aqui os nossos desejos como uma sede, não uma curiosidade. É anseio, é desejo, não é uma dúvida. E trata-se de um forte desejo por amparo. Por isso que não se trata primeiramente de um conhecimento meramente intelectual de Deus, de buscar conhecer a Deus, mas de um relacionamento existencial com o seu amor. De fato, amarmos a Deus. E isso não depende apenas de crer em Jesus, mas do desejo e anseio por Ele. Não é apenas crer em Jesus, é desejá-lo. A gente dizer que crê em Jesus, isso ainda não significa nada. Isso não mostra que o nosso coração é bom. A pergunta é, você realmente deseja Ele? A gente pode ter uma profissão de fé muito bonita, uma confissão de fé muito bonita, mas isso ainda não diz se realmente temos desejo por Jesus. Você professa que Jesus é teu Salvador, mas você no dia a dia deseja? Ele é o teu alvo? Ele é o teu propósito? Você realmente o ama? Todos nós desejamos algo e desejamos acima de tudo esse algo. Porque nós somos aquilo que nós amamos. A pergunta é o que nós desejamos, o que nós amamos. E desta forma nós conseguimos entender melhor quando Paulo intercede em favor dos filipenses. Olha o que Paulo vai escrever em Filipenses 1:9. Ele diz assim, em oração, eu peço isto em oração, diz o apóstolo Paulo, que o vosso amor aumente cada vez mais no pleno conhecimento e em todo entendimento, para que aproveis as coisas superiores, a fim de serdes sinceros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Agora olha só, observe a sequência da oração do apóstolo Paulo. Ele parece preocupado apenas com o conhecimento aqui dos filipenses? Será que Paulo está assim, puxa vida, os filipenses não conhecem muito a palavra de Deus? Será mesmo que Paulo está orando, pedindo que os cristãos de Filipos aprofundem seu conhecimento para saberem o que amar e não que o conhecimento e o estudo não seja importante? Mas será que é isso que Paulo está colocando aqui? Olha só, na verdade Paulo ele ora para que, em primeiro lugar, o amor dos filipenses, o amor deles, aumente mais e mais. Olha que curioso isso. E, em certo sentido, para Paulo o amor é uma condição para o conhecimento e, consequentemente, os frutos. Ele fala, inclusive, de frutos aqui, mas não sem primeiro falar do amor. Ele fala aqui de conhecer a Cristo, mas não antes sem falar de amor. Por quê? Porque eu não conheço para amar, eu amo para conhecer. Você não vai conhecer
aquilo que você não ama. Você vai procurar conhecer aquilo que você deseja, aquilo que você ama. Se você ama, você vai procurar conhecer. Mas se você não amar, você não vai ter o menor propósito, o menor desejo, o menor interesse por aquilo. Mas aí a gente pode se perguntar, como amar a Deus se o nosso coração foi contaminado pelo pecado? Como amar a Deus se o nosso coração passou a desejar a tudo, menos o próprio Deus? Veja o que Paulo vai escrever em Romanos capítulo 5. Sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com o seu amor. Quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós, pecadores. Deus prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. Como é que nós podemos amar a Deus se o nosso coração se desviou dele e passou a amar tudo menos a ele? Aqui está a resposta. O próprio Deus, Ele primeiramente te amou, nos amou. E Ele derramou o seu amor pelo seu Espírito e encheu o nosso coração com o seu amor. E nos deu a disposição de amá-lo em Cristo Jesus. Veja, antes isso não era uma escolha para nós, agora é uma possibilidade. Porque Deus se importou comigo e com você. Ele mudou a disposição do nosso coração, nos amando e se sacrificando em nosso lugar. E nos dando a oportunidade de agora se interessar por Ele. Se você tem algum sentido, algum desejo por Deus, isso não é fruto do seu próprio desejo. É ação da graça do Senhor na sua vida. Se você tem um desejo qualquer de falar com Deus, se em algum momento do seu dia você se toca e se dá conta, poxa, eu preciso falar com Deus, eu preciso ouvir a sua palavra, ler a sua palavra, isso é uma disposição que Deus colocou na sua vida, porque Ele te amou quando você ainda era um pecador. Olha só, nós podemos amar a Deus. Quando Agostinho descobre que Jesus é tudo que a sua alma precisa, e ele passa a desejá-lo, e desejando, ele passa realmente a amá-lo, e amando, ele passa a conhecê-lo. Ele vai escrever uma das orações mais profundas de Confissões. E eu leio para você e veja se você consegue se identificar com Agostinho no que diz respeito a amar e desejar a Cristo. Agostinho, quando ele descobre essa possibilidade de amar a Cristo e passa a amá-lo, ele vai dizer o seguinte: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei. 30 anos estive longe de Deus, mas durante esse tempo algo se movia dentro do meu coração. Eu era inquieto, alguém que buscava felicidade, buscava algo que não achava, mas tu te compadeceste de mim e tudo mudou, porque tu me deixaste conhecer-te. Entrei no meu íntimo sob a tua guia e consegui, porque tu te fizeste meu auxílio. Tu estavas dentro de mim e eu fora. Os homens saem para fazer passeios a fim de admirar o alto dos montes, o ruído incessante das marés, o belo e ininterrupto curso dos rios, os majestosos movimentos dos astros. E, no entanto, passam ao largo de si mesmos. Não se arriscam na aventura de um passeio interior. Durante os anos de minha juventude, pus meu coração em coisas exteriores que só faziam me afastar cada vez mais daquele a quem meu coração, sem saber, desejava. Eis que estavas dentro e eu fora. Seguravam-me longe de ti as coisas que não existiriam se não fosse o Senhor. Estavas comigo e eu
não estava contigo. Mas tu me chamaste. Chamaste por mim e teu grito rompeu a minha surdez. Fizeste-me entrar em mim mesmo. Para não olhar para dentro de mim, eu tinha me escondido. Mas tu me arrancaste do meu esconderijo e me puseste diante de mim mesmo, a fim de que eu enxergasse o indigno que era, o quão deformado, manchado e sujo eu estava. Brilhaste, resplandeceste sobre mim e afugentaste a minha cegueira. Então corri a Bíblia, abria e li o primeiro capítulo sobre o qual caiu o meu olhar e dizia assim: não em orgias e bebedeiras, nem na devassidão e libertinagem, nem nas rixas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Aquelas palavras ressoaram dentro de mim, pareciam escritas por uma pessoa que me conhecia, sabia da minha vida. Exalaste teu perfume e respirei. Agora suspiro por ti, anseio por ti. Deus, de quem separar-se é morrer, de quem aproximar-se é ressuscitar, com quem habitar é viver. Deus, de quem fugir é cair, a quem voltar é levantar-se, e quem apoiar-se é estar seguro. Deus, a quem esquecer é perecer, e a quem buscar é renascer, a quem conhecer é possuir. Foi assim que descobri a Deus e me dei conta de que no fundo era a Ele, mesmo sem saber, a quem buscava ardentemente o meu coração. Provei-te e agora tenho fome e sede de ti. Tocaste-me e agora ardo por tua paz. Deus começa a habitar em ti quando tu começas a amá-lo. Vi dentro de mim a luz imutável, forte e brilhante. Quem conhece a verdade, conhece essa luz. Ó eterna verdade, verdadeiro amor, tu és o meu Deus. Por ti suspiro dia e noite, desde que te conheci. E mostraste-me então quem eras. E irradiaste sobre mim a tua força, dando-me o teu amor. E agora, Senhor, só amo a ti, só sigo a ti, só busco a ti, só ardo por ti. O nosso coração, ele é bom quando busca em tesouros bons o que realmente precisamos. Nós nos tornamos pessoas boas quando o desejo, os tesouros, os anseios do nosso coração está voltado em amar a Cristo. Longe dele, quem nós somos? Será que nós conseguimos alcançar esse anseio que Agostinho teve por Cristo? Ele era um homem perdido, depravado, ele tentou encontrar felicidades em lugares errados, e quando ele descobriu que tudo que a sua alma realmente desejava, ele encontrou em Cristo, ele não desejou outra coisa senão o próprio Cristo. Quando você encontrou Cristo, ele se tornou o que você realmente mais deseja? Ou o nosso coração ainda continua dividido? O que significa um coração cheio? Jesus vai dizer que a boca fala do que está cheio o coração. Será que o nosso coração está saturado por algo dominante? E esse algo dominante não tem nada a ver com Cristo ou tem a ver com Ele? Será que o nosso coração está cheio de medo? Porque se estiver cheio de medo, nós vamos falar de medo. Será que o nosso coração está cheio de raiva? Porque se estiver cheio de raiva, adivinha o que nós vamos nos tornar? Do que está cheio o teu coração? Porque o nosso coração, ele se enche daquilo que nós buscamos. Cristo é a tua busca no seu dia a dia. A pauta de Cristo é a tua pauta no teu dia a dia. O Luiz Saião, do qual eu admiro muito também a forma apaixonante com a qual ele fala do próprio Cristo, ele vai dizer assim: olha, ninguém fala por acaso, a fala revela a formação interior. A fala revela a formação interior. O que nós falamos, o que nós pronunciamos, os nossos assuntos no dia a dia, denuncia do que o nosso coração está cheio. Pare e pense.
do que o seu coração está cheio. E aqui, o que é absurdo nós notarmos, não é de fato a denúncia de que de repente nós estamos desalinhados com Deus, e agora a gente tentar, num esforço performático, na tentativa ativista, religiosamente falando, tentar resolver esse problema. Não adianta agora a gente fazer um esforço danado para produzir um fruto doce, porque não é assim. Não será pelos nossos próprios esforços que nós vamos conseguir nos tornar uma pessoa boa. A gente não pode sair de um culto como esse e concluir, puxa, eu sou um pecador, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu estou ocupando a minha agenda, o meu coração, a minha mente, tudo que não tem nada a ver com Cristo, é verdade. E eu vou me esforçar agora para ser um cristão melhor. Vamos lá, eu vou começar a fazer mais isso, mais aquilo. Fazemos uma lista bonita para 2026, a gente poder ser um cristão melhor. Sabe o que vai acontecer? Nós vamos nos cansar. Porque aquilo não está vindo de um interior transformado. Aquilo está vindo de uma tentativa frustrante de tentarmos ser bom para Deus. Lembra quando Jesus fala para o jovem? Bom, quem é bom? Senhor, o que é preciso para herdar a vida eterna? Olha, faça isso, faça aquilo. Cumpra os mandamentos. Não, eu já faço eles na íntegra, Jesus. Faz mesmo? Será que os nossos esforços vão revelar a nossa alta competência para agradar a Deus? E Jesus, ele vai revelar ali no interior do coração daquele jovem rico que as coisas estão dando errado já ali, dentro do coração. E ele se frustra. Sabe, gente, não é pelo esforço humano que nós vamos nos tornar pessoas melhores. Aliás, tem um aspecto muito interessante nesse sentido. Um monastério, uma escola de monges, vamos assim dizer, fundada ali por Agostinho, uma escola, vamos dizer assim, agostiniana, lá em Erfurt. Ela fez algo bem diferente de outros monastérios. Ela foi construída no centro da cidade. Aquele monastério ele foi construído no centro. Quem já foi em Erfurt, na Alemanha, vai ver lá um monastério onde Agostinho estudou no centro da cidade, e já era na época que foi construído. Porque a conclusão que eles tiveram foi a seguinte: as pessoas não vão se tornar mais santas se construir um monastério lá no deserto. Não é afastando do mundo social, não é privando a gente do contato com os pecadores que ficaremos mais santos. Aliás, se queremos saber realmente o quão Cristo é realidade na nossa vida e no nosso caráter, é no relacionamento com o mundo. É na produção dos frutos dos quais o mundo irá provar que nós vamos descobrir se esse fruto está vindo de uma árvore que é realmente e verdadeiramente boa ou má. Então, olha só, Lutero vai e estuda e ele chega à conclusão que realmente é isso. Não adianta estar longe da sociedade, afastada da sociedade e culpando-a de ser um problema. Não é isso. Porque o problema começa no coração. É o coração, gente. E esse é o exame que eu quero pedir que você e eu façamos esta noite. Onde esta árvore está plantada? Da onde nós nutrimos a nossa vida? A gente pode olhar para este ano e olhando para ele nós podemos nos desesperarmos. O que vai ser da nossa vida? Olha que situação, olha que pressão, isso e aquilo. Não sei se você faz uma avaliação e uma expectativa da sua vida baseada em cenários políticos, sociais e econômicos. Mas quando nós centramos o nosso coração em Cristo, a nossa agenda é outra, a nossa pauta é outra, e ainda assim nós não nos desconectamos deste mundo. O que muda é onde nós nutrimos o nosso coração. Se você olha para o problema político do país e se desespera, se você olha para a sua condição financeira e se desespera, se você olha para o convívio social que você está inserido e se desespera, eu convido você a fazer aquilo que Paulo nos convida em Colossenses 3,
Deixe que que o governo de Cristo, as coisas do alto, governe o teu coração. Permita que Cristo seja o propósito, o fim de sua vida. E as demais coisas você vai ver como irão se alinhar. Porque nós podemos correr o perigo de entrar neste estresse do mundo, nesta angústia do mundo, nos desesperarmos. E no desespero a gente até tentar fazer algo para mudar o quadro. Não, eu vou fazer isso e vou fazer aquilo. E aí a gente passa a ser um cristão ativista, que faz muito, mas ama pouco. Pare, gente. Não olhe para o mundo e não crie uma expectativa de fazer muito. Então, o primeiro passo é, olhe para Cristo e procure amá-lo mais. Não é pelo muito fazer que seremos bons, mas é por amar a Cristo que a árvore pode se tornar boa. Eu quero te convidar a ser uma igreja diferente da igreja denunciada em Apocalipse 2, que era tão ativa, mas sem amor. Ela era tão ativa, mas não havia mais o amor. Que nós possamos amar mais a Cristo, para nós não corrermos o risco de ter uma fé tão ocupada, mas nada rendida. Uma fé tão barulhenta, mas nada transformada. Que você possa amar mais a Cristo. Que o nosso desejo seja por Cristo e que a nossa vida seja para Cristo. Que o nosso coração possa se encher daquilo que nos relacionamos com o próprio Cristo. E então nós vamos viver com um coração muito mais alinhado ao tesouro que é bom. Ao tesouro que é bom. Amém? Quero convidar você